Quando você trabalha com dados ou quer dominar o SQL, de verdade mesmo, mas não dá pra gente ficar brincando com ferramentas velhas. O SQL Server Management Studio 22 é o que separa os amadores e profissionais. A gente vai usar a ferramenta mais atual, up-to-date mesmo, lançada agora, no finalzinho de 2025. E eu vou te mostrar o passo a passo da instalação, mas antes de a gente ir para essa tela, um aviso importante. Se você quer levar a sua carreira para um próximo nível, acesse agora euvocê.com.br, cadastre lá o seu e-mail, lá eu compartilho conteúdo exclusivo com você. E nem todos os conteúdos vêm aqui para o YouTube. Muitas pessoas travam na hora de configurar o ambiente e acabam desistindo, mesmo antes de escrever o primeiro select mesmo. Então eu não quero que isso aconteça com você. A gente vai instalar a versão 22 do SSMS, também chamado SQL Server Management Studio, que é o primeiro passo para você ter o total controle sobre seus dados. Então vamos entrar aqui direto na nossa máquina virtual, estou mudando aqui para vocês. O erro mais comum é a gente baixar de sites duvidosos. Então a gente vai baixar direto da fonte, a fonte oficial da Microsoft. Então estou entrando aqui na minha máquina virtual, entrando aqui SSMS 22, opa, 22, no lock aqui estava desabilitado, download. A gente pode ver que, além da versão oficial da Microsoft, tem outras aqui aparecendo, mas a gente vai entrar direto no site da Microsoft mesmo. Tá, vamos aqui, baixar a versão, instalador do SQL Server 22, salvar. Aqui já está aparecendo o número 1, porque eu já tinha salvo, né? Vou entrar aqui dentro da minha pasta de download e a gente vai começar a fazer essa instalação a partir de agora. A gente vai ver que é uma instalação muito simples, praticamente um next, next, finish. E aqui a pasta de download, só um instantinho. Vou apagar aqui essa segunda que eu tinha baixado, vamos aqui direto para o SQL Server Management Studio. Ok, vou conceder os acessos aqui para minha instalação. Continuar, a gente pode ver que desde a versão 20, se não me engano, 22, uma coisa assim, a gente tem esse Visual Studio junto. Antigamente, na versão 19, não era desse jeito. Acho que até a 20 também não era desse jeito. A gente aqui está trabalhando, então, um instalador um pouco diferente. Logo que ele acaba, aquele assistente, a gente vê aqui, ó, o que a gente tem. Aqui são as cargas de trabalho, tipo de cargas de trabalho que a gente vai usar. Aqui a gente pode adicionar alguns componentes individuais, até é interessante que a gente coloque alguns deles, como aqui o Integration Service, que é a parte do Business Intelligence, que vai nos ajudar a parte de transformação de dados. Aí vou instalar, clicar aqui no botão instalar no canto direito inferior. Vai demorar algum tempo, ele vai fazer o download de toda a ferramenta e vai fazer a instalação para a gente, já incluindo esse pacote do Integration Service. Qual é a diferença? Por que é tão importante esse pacote do Integration Service? Quando a gente vai fazer a carga dos dados, o SQL Server Management Studio 22 sozinho, aliás, até o 21 sozinho, já não tinha esse recurso de fazer a carga de dados. Você clicava lá no botão direito, via que nas versões anteriores você tinha lá o menu, e na versão 21, 22 não tinha mais. Então esse pacote daqui que a gente instala, que a gente coloca esse diferencial. Enquanto a barra de progresso avança, eu tenho um convite para você. Se você quer ser avisado de todas as aulas especiais, sempre que vai ter a abertura de turmas de mentorias, então entra no nosso grupo VIP do WhatsApp. Eu vou deixar o link na descrição, no QR Code aqui da tela. Então é que o jogo ele começa muitas vezes nos bastidores. A gente não vê somente o jogador entrando em campo e fazendo o gol. Ele muitas vezes trabalhou muito tempo antes. E aqui no grupo do WhatsApp eu vou mostrar tudo que é feito. Cada uma das etapas e toda a mentoria, todo passo a passo que você vai precisar para você se tornar realmente um analista, um explorador de dados. Essa instalação demora um tempinho, mas não é demais também não. Eu vou fazer um corte aqui para vocês, daqui a pouquinho aparece aqui para vocês. Para a gente acompanhar a instalação, além dessa barra de progresso que a gente está vendo aqui, outra forma é a gente entrar dentro do nosso gerenciador de tarefas, que eu estou abrindo aqui para vocês. Clica aqui no mais detalhes, entra na opção de desempenho. A gente vê aqui então a CPU, quanto é que está usando de CPU, memória, disco, o tanto de acesso a disco, e mais alguns outros recursos, quando é rede, o quanto é GPU. Aqui na CPU a gente também pode mudar para os processadores lógicos. Então ele vai mudar, dizer quantos cores eu tenho aqui. Nesse caso eu disponibilizei 8 cores para essa aplicação e disponibilizei 16 GB de memória RAM. Ok, instalação concluída, como a gente pode ver aqui. Se você já chegou até aqui, você está à frente de 90% dos seus colegas. A gente agora já tem o nosso SQL Server Management Studio. Eu posso clicar aqui no botão iniciar ou ir lá no menu iniciar também, procurar por SSMS e a gente vai abrir aqui a nossa interface. Primeira coisa, ele está pedindo para você entrar com uma conta da Microsoft, ou então eu vou ignorar isso aqui e vou entrar direto dentro do meu servidor. Eu tenho um servidor instalado aqui nessa minha máquina. A interface do SQL Server Management Studio 22 está um pouco mais fluida, está um pouco mais bonitinha, está fácil da gente visualizar e da gente entender. A gente tem aqui os principais menus, as principais ferramentas. A primeira coisa que ele está pedindo aqui é para eu me conectar no meu banco de dados. Isso aqui já abriu sozinho, tá? Isso aqui foi só o tempo de espera, foi só o delay mesmo da espera. Como eu não me conectei ainda em nenhum banco de dados nessa instalação que eu acabei de criar, eu posso clicar aqui em procurar, eu posso procurar tanto na minha rede, ou colocar aqui o seu departamento, qual é o seu departamento, servidor do seu departamento, escrever aqui. Colocar aqui o tipo de autenticação, nesse meu caso vai ser autenticação Windows, muitas vezes vai ser também uma autenticação de outras formas, SQL Server, por exemplo. Aqui eu tenho a minha conexão local. Aqui está o meu banco de dados local, eu vou me conectar. Ele vai dar um erro, porque eu não cliquei nesse certificado de confiança.
Tá? Vou mostrar o erro aqui para vocês. Conectar. Ok? Está dizendo que a gente precisa dessa identificação do certificado. Conectar. Nesse momento eu estou me conectando ao meu banco de dados. Perceba aqui que nós temos, então, todos os bancos de dados, caso tivesse alguns, aqui apareceriam eles. Né? Isso aqui é uma instalação que eu acabei de fazer do zero. Tá? Por isso que não tem nada aqui. Lembrando então que agora você está à frente de 90% das pessoas que tentam aprender SQL sozinhas, né? Sem ter uma mentoria, sem ter um suporte. Instalar a ferramenta é apenas o começo. O verdadeiro poder do SQL acontece quando você lida com dados reais, de empresas de verdade. É exatamente o que eu ensino no workshop Empresas do Brasil. Eu vou deixar um link aqui, o QR Code por aqui, depois aparece o link para vocês, né? Onde eu ensino você a consultar todas as empresas do Brasil. Todas as empresas que estão ativas, inativas, quais são os status dessas empresas, cada um dos sócios, cada um dos endereços, telefones dessas empresas. Cada ramo de atividade, localidade, você pode saber todas as empresas da sua cidade, do seu bairro. E aqui nesse banco de dados, eu vou instalar, vou colocar aqui na próxima aula, todos os dados de todos os municípios do Brasil. Recentemente, o IBGE colocou à disposição da gente novamente os dados dos municípios, demorou, acho que estava 2 anos aí congelado, lá em 2021, agora nós temos dados até 2023. Então o IBGE disponibilizou para a gente todos os dados dos municípios. A gente já vai poder analisar como é que foi a evolução do crescimento do PIB desses municípios, né, quais são as atividades que mais estão gerando retorno para os empresários, quais são as atividades de cada um dos municípios, né? E o que mais cresceu de um ano para o outro. Tudo isso aí a gente vai ver nas próximas aulas, que eu vou usar essa mesma infraestrutura que a gente acabou de criar aqui. Para criar o database novo, um banco de dados novo, eu vou clicar aqui em nova consulta, onde eu vou colocar esses dados aqui do PIB para o município, que depois a gente vai ver, tá? Eu vou gravar esse pedaço, depois a gente vai ver de novo lá na outra aula, que eu vou criar o banco de dados. Create, database, traga seus próprios dados. F5, executei, pronto. Criei um banco de dados chamado Traga Seus Próprios Dados. Eu posso agora entrar dentro dele clicando aqui no Use. Mas ele não apareceu aqui. Agora eu clico aqui nesse Atualizar e pronto. Agora tem aqui um banco de dados novinho para poder colocar esses dados do PIB para o município. O SQL Server Management Studio 22 foi instalado. Agora o limite é a sua curiosidade. Não esqueça, euvocê.com.br para o link e entra também no grupo do WhatsApp. E claro, as aulas do workshop, né? Para essa aula por hoje, tá bom? Mas aí eu vou deixar para vocês já o gancho para vocês entrarem na próxima aula, né, acompanharem aqui e verem o que foi que aconteceu com o seu município entre 2021, que foi o último PIB que está cadastrado, a gente pode olhar até em vídeos muito antigos aqui, e 2025. E aliás, eu vou ensinar a você fazer essa carga por meio de inteligência artificial. O quanto a inteligência artificial evoluiu nesses últimos anos e vai permitir que a gente facilite muito mais a codificação. Aí sim você vai se tornar um verdadeiro analista de elite. Nos vemos então na próxima aula. Um forte abraço, até mais!